Filhos queridos, povo amado, hoje, depois de todo o tempo pascal, você me acompanha, depois de ter celebrado o Pentecoste de forma tão efusiva semana passada, quando fizemos até a vigília de Pentecostes, retomamos o tempo comum. E a solenidade de hoje, a chamada solenidade da Santíssima Trindade, se revela, se celebra dentro do tempo comum. A Santíssima Trindade, Deus uno e trino, verdadeiramente Deus, pessoas distintas, mas um só. Aquilo que professamos todas as vezes quando fazemos o sinal da cruz, quando nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a Santíssima Trindade. Queridos filhos e filhas, ao falar da Santíssima Trindade, nós poderíamos ir por dois caminhos. De uma forma, é falar da teologia imanente das três pessoas. Mas eu deixo isso para um estudo mais sistemático de teologia, numa área específica do Deus unitrino. Eu dedico esse momento para refletirmos como que a Santíssima Trindade se revela na história da salvação. E se quisermos um termo mais teológico, economia da salvação, que não tem nada a ver com financeiro, com o processo de salvação. E vou começar pela primeira leitura. A primeira leitura, ela vem do livro do Êxodo. E nesse texto, nós temos que entender o que vem um pouquinho antes, um pouco antes do texto de hoje. Moisés sobe, está tendo a revelação das pedras, dos mandamentos nas duas tábuas, e ele pede para o povo: fique, aguarde, eu vou conversar com Deus. A experiência anterior é de um povo que era escravo, um povo que era tido como o pior dos piores. Era escravizado pelo povo egito, um povo que clamava aos céus, e Deus escutou o clamor. Eu ouvi o clamor do meu povo, disse Deus a Moisés, por isso eu desci. Então, se falamos do Pai Criador, também temos que falar do Libertador, aquele que não quer idolatria, e que não aceita qualquer forma de escravidão. Eu repito, este Deus, que quando criou, fez os seus filhos livres, e quando de alguma forma essa liberdade foi ameaçada, e quando eu falo idolatria, nós temos que entender o sistema religioso dos egípcios. A forma era piramidal, portanto, na base da pirâmide estava toda a ralé, no caso, os escravos, no caso, o povo de Israel. Na ponta da pirâmide estava o faraó. E quem é que falava com Deus? Jamais os escravos. Deus só se manifestava para o faraó. Era ele que detinha o que Deus queria, o que Deus não queria. Ele se dava o direito de interpretar a vontade de Deus. O faraó, o semideus, era tido como aquele que era também sacerdote. Portanto, do faraó para baixo, era só opressão. Quando o texto de hoje fala que Deus escutou o clamor do seu povo, no início do Êxodo, Deus tirou o povo do Egito, ele destrói a pirâmide. Ele mostra que a obra da criação não é que haja um povo escravizado,
e não aceita a idolatria dos egípcios, que escraviza, que coisifica o ser humano. E Deus, por Moisés, tirou o povo do deserto. Por isso, quando eles estão no deserto, Moisés sente a necessidade: como que nós vamos nos organizar? Que o Senhor nos oriente. E foi quando eles que tinham experimentado o que era idolatria, eles que tinham experimentado o peso de serem manipulados, explorados, fabricam um bezerro de ouro, viram as costas para Deus. O texto de hoje, agora sim, na sequência, é Moisés que sobe no Sinai, levando consigo as tábuas da pedra que Deus já tinha dado. Ele retorna. O Senhor desceu na nuvem, então Deus fala com o seu povo. Deus fala com aqueles que clamam. Moisés invocou o nome do Senhor. E veja, enquanto o Senhor passava, imagina, pensar num Deus que passa no meio dos homens. Esse é o nosso Deus, o Deus Trindade. Não é um Deus piramidal, é um Deus que caminha, um Deus que passa, um Deus que vê a realidade. Esse Deus que permite Moisés, em nome do povo: Senhor, Deus misericordioso e clemente. Aqui começam os atributos de Deus. Quem é o Deus Criador? Quem é o Deus que libertou do Egito? Quem é o Deus que nunca desistiu e nunca desistirá da humanidade? O Deus, na pessoa do Pai, Ele é clemente, Ele é paciente, Ele é rico em bondade, Ele é fiel. Portanto, se você olhar toda a história da salvação do Antigo Testamento, aqui me refiro ao Antigo Testamento, nós podemos experimentar nas quedas, num povo que vira as costas para Deus, seja no bezerro de ouro, depois quando faz aliança com os outros povos, é levado de novo como exilado por Nabucodonosor. Deus não esquece a promessa. É esse o Deus da Santíssima Trindade. Esse é um Deus que quer se revelar. Por isso, quando Moisés se dá conta que Deus passava, ele se prostra. Ele fica profundamente dizendo: eu não sou nada. E eu repito, o grande atributo desse Deus: Deus clemente, Deus paciente. E diga se Deus não é paciente. Olha o que nós estamos vivendo na pandemia. Mas mais do que só na pandemia, e é muito, eu não estou minimizando ou tirando a gravidade da pandemia, que inclusive me preocupa, porque tem uma falsa sensação de que terminou, e as pessoas começam a se movimentar, a se descuidar e perder a noção que o Covid-19 mata, que as UTIs estão cheias. Mas no meio de tudo isso, veja quantos agravantes. Nesta semana, o que nós vimos: atos de violência, de racismo, de preconceito. Se Deus não fosse paciente com a humanidade, além de paciente, rico em bondade, é só olhar para nossas vidas, como Deus é rico em bondade, como Ele é bom para conosco e fiel. Agora, você poderia me perguntar: tá, a primeira leitura eu entendi, mas só fala do Pai, Filho, e o Evangelho? O Evangelho faz parte do discurso de Nicodemos. É um trechinho, mas ele está dentro do encontro de Jesus com Nicodemos. E lá, veja o que Jesus disse: Deus, rico, paciente, fiel,
misericordioso, que foi capaz de perdoar um bezerro de ouro, que foi capaz de perdoar quantas vezes preciso foi o povo, que quantas vezes Deus disse: volte para mim. O livro de Joel: voltai-vos para mim, voltai-vos para Deus, eu vos amo. Jeremias: com amor eterno, eu vos amo com amor eterno. Em Josué: vós sereis o meu povo, eu serei vosso Deus. Esse Deus amou tanto o mundo, diz Jesus. E falando do Pai, é como se dissesse: meu Pai amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que morra. Então, se o êxodo foi um prenúncio da descida de Deus, a encarnação foi a realidade. A Santíssima Trindade manifestada no Filho encarnado. Não tem revelação maior de amor do que a própria encarnação. É isso que Jesus está dizendo. A encarnação, onde Deus se manifesta, Jesus, é a maior prova de amor. Prova do quê? Que amor estamos falando? De que Deus é paciente, de que Deus é clemente, de que Deus é rico em bondade, de que Deus é fiel. O Evangelho está ensinando a um velho rabino, a um velho senhor do sinédrio, como que dizendo a todos nós que podemos ler de cartilhas equivocadas de Deus: será que vocês não percebem que o Filho não veio para condenar, porque Deus é paciente? O Filho não veio para tirar ninguém do rebanho, porque Deus é rico em bondade. Ele se encarnou para salvar todo o gênero humano, todos. O seu sangue derramado na cruz foi por tudo e por todos. Filhos queridos, a experiência que podemos fazer de Deus é sim na história. A história é a melhor manifestação de Deus. A história é a melhor manifestação, é a segunda forma de compreender a Trindade no projeto de salvação. A história dos nossos antepassados, a história da encarnação, a nossa própria história. Terceiro ponto. E isso é a segunda leitura. Como entender a Santíssima Trindade? São Paulo nos fala. E veja, eu começo de trás para frente. Toda missa, todo início da missa, eu chamei a atenção hoje. Nós começamos dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E a resposta: bendito seja Deus. Trindade. Bendito seja a Trindade. Paulo usa no final do texto. Em outras palavras, e talvez você tenha na sua Bíblia: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então, como que nós experimentamos isso? Aí é o início da segunda leitura. Alegrai-vos. Alegrai-vos porque Deus é misericordioso. Alegrai-vos porque Deus é rico em bondade, misericórdia e fiel. Alegrai-vos porque Deus se encarnou. Alegrai-vos porque o Senhor já pagou com a vida o resgate de todos nós. E sintam essa presença de Deus na santificação. De que forma? Trabalhando. Então, como nós sentimos a presença da Santíssima Trindade? No nosso trabalho de aperfeiçoamento. Não entendi. Sim, todos nós temos que trabalhar para o nosso aperfeiçoamento. Deus é e sempre será o mesmo. O Deus uno e trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo é imutável. Somos nós que vamos descortinando, tirando as cortinas para enxergar a Deus. E vai chegar o momento em que nós o veremos como Ele é, face a face, como Moisés. Mas até lá, nós temos que nos aperfeiçoar.
E como que nós nos aperfeiçoamos? Pela ação do Espírito, pelo vento do Espírito que nos impulsiona. Se a igreja, essa grande barca que nos conduz, a vela é o Espírito Santo que nos carrega. Encorajai-vos. O encorajamento no tempo dessa pandemia, meus irmãos. Por acaso o Deus, Santíssima Trindade, nos abandonou? Acaso o Deus Santíssima Trindade nos deixará nesse tempo, seja do Covid-19, e há pessoas que dizem que de década em década teremos novas pandemias, que Deus nos livre, mas Deus nunca nos abandonará. Por isso, encorajando-nos mutuamente, encorajando-nos e ancorando-nos, ancorar-se em Deus, cultivar a concórdia. Ah, sim. Aqui nós entramos um pouco na dimensão imanente da Trindade. A relação do Pai, do Filho e do Espírito, que eu só quero resumir numa palavra, e não dá para dizer muito mais disso. Porque o que nós podemos falar da Trindade é o que Jesus nos revelou. E Jesus não revelou muito. Ainda requer muito esclarecimento. Mas o que sabemos é que Ele é o amor. A dinâmica da Trindade é o amor. Então não pode ser diferente conosco, a concórdia. Então nós temos que ser, na Trindade Santa, pessoas e homens da concórdia e não da guerra, não do preconceito, não da violência, não do racismo, não da exclusão. Paulo ainda nos diz: vosso aperfeiçoamento, encorajando-vos, cultivando a concórdia, vivendo na paz. É claro que sabemos que a paz é aquela que vem de Deus, que não se trata de outra coisa a não ser viver essa dimensão da Trindade. Por isso, depois disso, Paulo diz: é assim, e eu vos dou um beijo santo, o chamado ósculo. Eu vos beijo, onde todos os santos nos saudaremos no Cristo. Portanto, meus irmãos, a Trindade Santa se manifesta na nossa história, no passado, no presente com todas as dificuldades, e certamente no futuro, sempre nos acompanhando. Glória ao Pai, Santíssima Trindade, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.